A nossa última pergunta é uma pergunta até para um atendimento fraterno, viu, Simão? A dona Silvia Rodrigues, ela é de Bauru, São Paulo. Meu filho desencarnou com 17 anos. Fiquei arrasada por longos anos, mas a doutrina espírita me explicou que a vontade de Deus sempre prevalece. Mas eu pergunto, e eu? Como viver com esta perda? Eu preciso aprender algo? O que, neste caso, se Deus é justo e não nos castiga? Perfeito. No nosso campo terreno, talvez a dor da perda de um ser querido, no exemplo, um filho, seja uma das maiores. E a palavra, o verbo perder, ele é apropriado. Muitos até dizem, não, ninguém perde ninguém. Não pode falar que perdeu. Sim, perdeu. Perdeu a convivência com aquele ser. Perdeu a relação física de contato, visão e tato e audição. Perdeu a possibilidade de ouvir a voz. Perdeu a possibilidade de um abraço, de um afago. Perdeu momentos importantíssimos de uma convivência. Então, sim, é uma perda. E é tão perda que Kardec utiliza esse termo no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É tão perda que os Espíritos, no Livro dos Espíritos, tem um capítulo só sobre perda de pessoas amadas. Então, sim, é uma perda. E o primeiro aspecto que se deve ter é o respeito pela dor alheia. Quando a pessoa está nessa dor da perda, não se deve ensinar doutrina. O Espiritismo não é para ser ensinado. Ele é uma ferramenta, um instrumento que pode auxiliar quando a pessoa está aberta para isso. Naquele momento, nesse momento da dor, é a amizade que se precisa. É o alento que se precisa. É o apoio que se precisa dar. É o dizer, conta comigo. É o dizer, estou com você. É o abraçar sem nada dizer. É o ouvir o desabafo, a dor que a pessoa verbaliza. Mas muitos querem doutrinar no momento em que os ouvidos estão fechados. Porque a dor da perda está maior. Então é preciso aguardar o tempo. Dar tempo ao tempo, como diziam os nossos antigos. Dar tempo ao tempo, diziam eles, o tempo é o Senhor da razão. E aí perceberemos que as questões de morte e não morte são da natureza da encarnação. A única forma de voltarmos para o mundo espiritual é pela morte. Não tem como eu voltar para o mundo espiritual senão pela morte. Não tem como eu vir para o mundo material senão pelo nascimento. Mas é preciso perceber que morte não é punição. Morte, para aquele que retorna nas condições naturais, é merecimento. Se estamos na Terra para evoluir, só sairemos daqui quando atingimos um passo necessário dessa evolução. A morte é aquele momento que o trabalhador que saiu de casa e foi para o trabalho, cumpriu a sua tarefa e o que ele mais quer é voltar para casa. Ele vai voltar para casa porque cumpriu a sua tarefa do trabalho. O trabalhador não quer viver na empresa que ele trabalha. O trabalhador não quer viver no trabalho que ele desenvolve. Ele quer viver na sua casa. Então ele faz a jornada do dia e no final do dia ele volta para casa. E quando chega na sua casa, ele diz, graças a Deus, estou em casa. O trabalho aqui na Terra, quando nós já cumprimos a tarefa, nós queremos voltar para casa. Quando já cumprimos aquela parte da tarefa que escolhemos tê-la, nós já voltaremos para casa. Dessa forma, morte não é mais partida, morte é retorno. E morte não é mais punição, é merecimento. Mereceu voltar para casa. Então, para aquele ser que volta, não há dor. Mas o ser que fica recebe um aprendizado. Amar sem se apegar. Fazer do amor que liberta. É como se a pessoa que terminou o seu trabalho não puder voltar para casa porque alguém não está deixando. Então nós temos que aprender a amar sem prender, sem fazer grilhão. Sem tornar o amor um grilhão, uma prisão.
Khalil Gibran, num belo poema, falando dos filhos, no livro Profeta, Gibran, um grande poeta libanês, que nós tivemos aqui, ele escreveu sobre os filhos, dizendo: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. Vós, pais, sois arcos, vossos filhos são flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Dobrai-vos, pais, como arcos vivos que são, e arremessai vossos filhos rumo à eternidade. Cabe-nos aos pais dedicarmos ao máximo e deixar que os espíritos filhos sigam o curso da sua existência. E muitas vezes esse curso da existência é a hora de voltar para casa. Porque chegou o momento. 17 anos, sim. Com 17 anos, ele cumpriu a tarefa que ele havia programado. E aceitou voltar para casa. Condições naturais. Salvo as mortes provocadas, que são antecipações. Mas as mortes, quando eu digo natural, me refiro às mortes não provocadas. Por exemplo, o suicídio. Qualquer outra morte que não seja suicídio é natural. Ah, mas o acidente fazia parte de uma programação, salvo se o acidente adveio de uma conduta negligente, de imperícia, de imprudência. Aí deixa de ser acidente, passa a ser um suicídio, por assim dizer, não motivado. Mas, nas condições naturais, sempre é merecimento. Por isso o apóstolo Paulo foi dizer na sua carta aos Hebreus: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu grilhão? Porque não há a morte, há apenas um momento de retornar. É duro para quem fica, sim. A dor é grande, sim. A tristeza acontece, sim. Mas a fé em Deus, de que nem tudo está bem, mas tudo está certo, nos dá a força para, com o passar do tempo, lidar com aquela sensação de perda. É até uma questão do subconsciente. Nós temos que passar um certo tempo repetindo datas. É o que o filósofo Mircea Eliade chamava de mito do eterno retorno. Nós vamos vivendo. No primeiro ano, a pessoa desencarnou, a pessoa faleceu, e aquele aniversário dela eu vou sentir muito, porque ela não estará presente. Porque no ano passado ela estava. Ou aquele Natal vai ser ruim, porque no Natal passado ela estava. Aquele Dia das Mães vai ser ruim, porque no Dia das Mães anterior ela estava. E depois, com o passar do tempo, o subconsciente vai dizendo: não, já houve Dia das Mães que ele estava, já houve Dia das Mães que não estava. Aí a dor que no primeiro momento é dilacerante, a dor que no primeiro momento gera um desespero, ela começa a ser uma tristeza por um fato ocorrido que eu gostaria que não tivesse ocorrido, mas ao mesmo tempo consciente de que estava certo, só não estava bem, mas estava certo. E que todos nós também seguiremos pelo mesmo caminho no dia que concluirmos as tarefas para as quais nos programamos ao vir para a Terra.